3, Bagno afirma que a língua que falamos segue regras que vieram da gramática normativa de Portugal e que, por isso, existe o mito de português ser difícil, pois temos que decorar conceitos e saber regras que não representam nada para nós. Agora a gente vai conjugar o verbo apropinquar. Eu apropinco. Pra que a gente precisa disso, professor? Eu preciso disso pra quê? Que utilidade isso tem? Todo falante nativo de uma língua sabe essa língua, pois saber a língua, no sentido científico do verbo saber, significa conhecer intuitivamente e empregar com naturalidade as regras básicas de funcionamento dela. Quero mais namorar com vocês. Eu vou namorar com outro menino. Com outro menino. O que as crianças não conhecem são sutilezas, coisas que só a leitura e o estudo podem lhe dar. Por isso, aquela piadinha que muita gente solta quando vê uma criancinha estrangeira falando, tão pequena e já fala tão bem inglês, tem seu fundo de verdade. Afinal, pouca gente conseguirá falar uma língua estrangeira com tanta desenvoltura quanto a criança de 5 anos nativa do idioma. Okay. The sound people capture robots and drive and sell them in garage sale, kind of like garage sale, but except they're selling robots. And no one's gonna buy our two and the shiny guy. The shiny guy always worries. Luke's gonna buy those. And Kenobi's kind of a teacher. Porque toda e qualquer língua é fácil para quem nasceu e cresceu rodeado por ela. Se existisse língua difícil, ninguém no mundo falaria húngaro, guarani ou chinês, muito menos criancinhas analfabetas. Vamos falar sobre a regência, a exigência do verbo de uma preposição ou a exigência do verbo da não colocação de uma preposição. Há muitos casos delicados porque a gramática pede que se escreva, que se use o verbo de determinada forma e no dia a dia nós fazemos de outra. Por exemplo, você assiste o filme ou você assiste ao filme. Esse é um dos casos em que a gramática diz você deve usar a preposição e nós usamos no dia a dia o objeto sem a preposição. É um problema de regência verbal. O professor pode mandar o aluno copiar 500.000 vezes a frase assistir ao filme. Quando esse mesmo aluno puser o pé fora da sala de aula, ele vai dizer ao colega, ainda não assisti o filme do Zudo. Porque a gramática brasileira não sente a necessidade daquela preposição a, que era exigida na norma clássica literária 100 anos atrás e que ainda está em vigor no português falado em Portugal. Também não gosto, não. Porque tenho uns brasileiros na casa e eles estão sempre a fazer merda. Por isso, tantas pessoas terminam seus estudos depois de 11 anos de ensino fundamental e médio, sentindo-se incompetentes para redigir o que quer que seja. E não é à toa. Se durante todos esses anos os professores tivessem chamado a atenção dos alunos para o que é realmente interessante e se tivessem desenvolvido as habilidades de expressão dos alunos, em vez de entupir suas aulas com regras ilógicas, seria bem diferente. Falar sobre o uso do mais. O mais com i e o mais sem o i. A diferença do mais com o i é que ele representa a adição e o mais sem o i, ideia contrária. Exemplo. Eu comprei banana, maracujá, limão, mais tomate, mais cebola. Estou adicionando. E o mais, que é a ideia contrária, é eu gosto de você, mas eu não te suporto. Entenderam? Entendi. Se tantas pessoas inteligentes e cultas continuam achando que não sabem português ou que português é muito difícil, é porque esta disciplina fascinante foi transformada numa ciência esotérica, numa que somente alguns iluminados conseguem dominar completamente. Eles continuam insistindo em nos fazer decorar coisas que ninguém mais usa e a nos convencer de que só eles podem salvar a língua portuguesa da decadência e da corrupção. Quem não souber
conjugar o verbo propinquar, você vai direto pro inferno. No fundo, a ideia de que português é muito difícil serve mais como um dos instrumentos de manutenção do status das classes sociais privilegiadas que querem espalhar a ideia de que o português é uma entidade mística e sobrenatural que só se revela aos poucos iniciados que sabem as palavras mágicas exatas para fazê-la manifestar. Tu entendeu alguma coisa? Não entendi nada, não sei pra que eu vou querer conjugar o verbo propinquar. Esse português é muito